Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje talvez seja o livro que mais vai trazer reflexões dos livros que eu já trouxe aqui no canal. O nome dele é Mais Esperto que o Diabo, tá escrito no título do vídeo, e quem fez o livro, o autor do livro, é Napoleon Hill. Antes de falar sobre a entrevista com o diabo, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, vou contextualizar vocês. O Napoleon Hill, lá em 1908, ele estava fazendo faculdade de Direito, ele queria fazer faculdade de Direito, e para pagar essa faculdade, ele queria fazer entrevistas com pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas para descobrir os segredos da realização pessoal. Dentro dessas entrevistas, ele conheceu uma pessoa chamada Andrew Carnegie. E o Andrew Carnegie falou para ele o seguinte: Napoleão, se tu quer mesmo causar um impacto no mundo, se tu quer mesmo fazer alguma coisa que vai trazer algo muito positivo para as pessoas, tu tem que fazer uma entrevista com pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas e descobrir a causa do sucesso. As pessoas hoje não sabem o que é a causa do sucesso. E tu pode mostrar para elas através de um trabalho árduo, isso vai te custar tempo. Talvez as pessoas não valorizem o teu trabalho, mas essa é a maneira de tu causar um impacto para as pessoas. E o Napoleão aceitou essa empreitada. E durante essa empreitada que ele aceitou, ele passou por muitas dificuldades. Ele duvidou muitas vezes do propósito dele, dos propósitos da entrevista, se era realmente importante fazer isso, se esse conteúdo ia impactar pessoas. Ele teve medo, ele teve insegurança. Ele passou por momentos financeiros difíceis. Com a crise de 29, ele estava vivo. Ele passou pela crise de 29, que foi uma das maiores crises financeiras dos Estados Unidos, se não foi a maior, onde muitos bancos quebraram e, consequentemente, também muitas pessoas quebraram. E quando ele superou todos esses medos, durante todos esses percalços que ele teve, todas essas adversidades, ele conseguiu uma confissão em uma entrevista com o diabo. O que é a entrevista com o diabo? Quem é o diabo, que ele mesmo se auto-intitula no livro? Ele é toda a parte negativa da matéria. Ele é toda energia, hábitos, pensamentos, elétrons. Tudo que existe de negativo no mundo é o diabo. Em contrapartida, tudo que existe de positivo com relação à energia, hábitos, elétrons, pensamentos, é Deus, que o diabo chama de oposição. Mas tem um porém. E o que torna esse livro muito interessante também é que o diabo, segundo ele, controla 98% das pessoas. Ou seja, 98 a cada 100 pessoas são controladas pelo diabo. E como ele controla essas pessoas, Pedro? O diabo controla essas pessoas através principalmente do medo, e os medos são principalmente os 6, que é o medo da morte, tá? É o medo da morte, é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo da perda da saúde e o medo da velhice. Esses são 6 medos principais. E além do medo, o diabo controla as pessoas através principalmente da alienação. O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa alienada é aquela que não usa o poder do seu próprio pensamento. É uma pessoa que ela pensa e divulga opiniões dos outros, ela não tem pensamento próprio, ela não tem objetivo próprio, ela não tem propósito definido. Ela aceita tudo que a vida entrega para ela. Esse é o alienado. E o alienado, ele é facilmente controlado pelo diabo. Quando o alienado se torna um hábito, quando a pessoa fica enraizadamente alienada, ela vira vítima de uma lei, e esse talvez seja o conteúdo mais importante que eu vou trazer aqui, que eu quero que vocês entendam. A lei do ritmo hipnótico. O que seria a lei do ritmo hipnótico, Pedro? A lei do ritmo hipnótico é o último estágio do hábito. É quando o hábito já se tornou muito enraizado e ele começa a correr quase que por música. Ele começa a ocorrer quase que naturalmente. É quando um hábito se torna tão nosso que a gente nem mais compreende que ele é nosso. Ele se torna algo muito interiorizado, se torna algo muito dentro da gente que a gente nem percebe que a gente tem esse hábito mais. E quando a gente vira alienado, de uma maneira que a gente entra nesse ritmo hipnótico, a gente vira alvo fácil para o diabo e tudo que existe de ruim na humanidade. Mas tem um porém. O grande segredo da lei do ritmo hipnótico é que ela também pode ser usada para termos e para uso positivo.
que seria o uso positivo? Se eu tenho hábitos positivos na minha vida, se eu tenho pensamentos positivos, se eu não sou uma pessoa alienada, se eu tenho força, se eu tenho propósito, se eu penso com a minha cabeça e com as minhas decisões, o ritmo hipnótico pode se tornar positivo pelo mesmo motivo. Porque eu vou pensar e vou ter coisas positivas na minha vida acontecendo por música. Isso é o ritmo hipnótico. É quando algo se torna algo positivo ou negativo, se torna tão enraizado que acontece de maneira natural, a gente nem controla mais. As coisas simplesmente vão se alocando com o rumo que a gente dá na nossa vida. Mas como que eu consigo utilizar o ritmo hipnótico de maneira positiva? Como, Pedro? Me diz. Durante e através, não é durante, é através dos 7 princípios da psicologia. O que são esses 7 princípios? O primeiro princípio da psicologia é a definição de propósito. O que seria isso? Para eu não me tornar uma pessoa alienada, eu tenho que ter o meu propósito e definir o meu propósito. Eu tenho que agir com base no que eu acredito e ter o meu propósito e os meus próprios objetivos. E trabalhar através deles e para conquistar eles, mas os meus propósitos, não o propósito dos outros. Então a primeira lei é a definição de propósito. O segundo princípio é o poder da autodeterminação. O que seria o poder da autodeterminação? E a autodeterminação, existem 3 principais inimigos da autodeterminação. E eu vou mostrar para vocês. Os 3 principais inimigos da autodeterminação, e eu anotei aqui, como eu sempre digo, da autodisciplina, na verdade. Os 3 principais inimigos da autodisciplina são, na verdade, o desejo por comida, o desejo pela manifestação do sexo e o desejo por expressar opiniões imprecisas. E eu vou explicar para vocês. O desejo por comida é quando a gente não controla, a gente não tem disciplina para controlar os benefícios da comida. É quando a gente come mais do que a gente precisa. É quando a gente come sem precisar, come coisas que não vão nos fazer bem. Ou não controla. O problema não é comer coisas que a gente não sabe que não vai fazer bem, é comer descontroladamente. É não ter disciplina para comer essas coisas. Isso nos torna as pessoas alienadas porque a gente não está pensando com a nossa cabeça. Também tem o desejo pela manifestação do sexo. Isso é um baita inimigo da autodisciplina. Sabe por quê? Porque quando a gente não controla o sexo é algo altamente positivo. Isso o diabo deixa claro no livro. O sexo é algo altamente positivo. Mas quando se torna um vício, quando a gente perde, a gente não consegue controlar o nosso desejo pelo sexo, começa a fazer loucuras, começa a fazer coisas ruins para isso se torna algo negativo. E o terceiro, o desejo por dar opiniões que são imprecisas de coisas que a gente não entende. A gente não tem disciplina para falar, não, eu não sei. A política hoje em dia é um baita exemplo disso e sempre foi. A gente muitas pessoas tendem a expressar suas opiniões na internet, políticas, de algo que elas não sabem, algo que elas não têm conhecimento, algo que elas não têm certeza que está acontecendo. Então calma. Esses são os inimigos da autodisciplina e a gente precisa ter autodisciplina para usar o ritmo hipnótico de maneira positiva. Então a autodisciplina é o segundo princípio. O terceiro princípio é aprender com as adversidades. Toda adversidade tem a semente de um benefício equivalente. Quanto maior a adversidade que a gente está enfrentando, maior o benefício que a gente pode encontrar na própria adversidade. Só que para isso a gente não pode ser alienado. E também é importante a gente entender que quando a gente desiste de tentar, o sucesso está muito próximo do ponto em que a gente para de lutar. O sucesso está sempre muito próximo do ponto em que a gente desiste de lutar. Pense nisso. E também outra parte importante do fracasso é que ele normalmente nos mostra coisas que a gente está fazendo errado e nos dá a oportunidade de mudar. Então quando a gente fracassa, quando a gente tem um problema, uma adversidade, a gente entende que a gente tem que mudar algo na nossa vida e a gente evolui com isso. Mas repito, para isso a gente não pode ser uma pessoa alienada. Então aprender com a adversidade é o terceiro princípio. O quarto princípio é a influência do ambiente. O nosso ritmo de pensamento é muito influência do nosso ambiente.
Então, muito cuidado com escolher as pessoas que tu vai conviver, principalmente intimamente. Muito cuidado com a tua namorada, com teu marido, com teu namorado, com as pessoas que tu convive, com teus melhores amigos, com teus colegas de trabalho, com as pessoas que tu vai conviver muito. Porque o nosso ritmo de pensamento é muito influência do nosso ambiente. Então, a influência do ambiente é o quarto princípio. O quinto princípio é o tempo. O tempo, ele penaliza as pessoas que têm hábitos enraizados negativos, do ritmo hipnótico negativo. Ele beneficia quem tem hábitos enraizados positivos. O tempo é o dono da razão, é o dono da verdade. O tempo vai mostrar se o que eu faço hoje está certo ou se o que eu estou fazendo hoje está errado. E só o tempo tem essa resposta. O sexto princípio, de 7, é a harmonia. A harmonia, o que quer dizer? A natureza ela nos obriga a pensar de maneira harmoniosa com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso ambiente. Seja essa maneira positiva ou negativa. Ou seja, se no meu ambiente tem pessoas negativas, a natureza me obriga, eu não controlo, a pensar de maneira negativa porque eu preciso entrar em harmonia com essas pessoas. E é por isso, não adianta tu estar em um ambiente negativo e tu pensar, cara, não vou pensar como eles, mas tu vai acabar pensando de maneira instintiva, de maneira incontrolável. Então controle. Isso tu não controla, mas tu pode controlar o ambiente em que tu vive. Isso sim. Tu pode controlar o ambiente em que tu vive e te mudar para ambientes positivos. E aí isso se torna uma coisa positiva, porque tu vai entrar em harmonia com pessoas que te agregam, com pessoas que têm coisas para te ensinar. Então a harmonia é o sexto princípio. O sétimo é a cautela. O que seria a cautela? As pessoas agem primeiro e pensam depois. As pessoas são negligentes. Então, planeje as coisas que tu quer fazer, planeje seus planos, planeje seus passos, planeje a sua vida. Mas muito cuidado. Cautela e medo são coisas diferentes. A cautela excessiva significa o medo. E o medo, como eu já falei, é uma das principais armas que o diabo usa para nos controlar. Beleza, galera? Então esse foi o que eu selecionei do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, que como eu falei, é um livro fantástico. É um livro que eu recomendo para todo mundo. E se vocês gostaram de tudo que eu trouxe aqui, curta, compartilhe, mande para os seus amigos. É muito importante nesse momento de início do canal, a audiência de vocês e que vocês possam levar esse conteúdo para mais gente. Obrigado, vejo vocês nos próximos vídeos.